Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora não importa, o que importa é que você esteja bem. Meu nome é Val, mas podem me chamar de professor Val. Sou professor de língua portuguesa no Ginásio Pernambucano Aurora e hoje o motivo de eu estar aqui é para apresentar um projeto que foi elaborado pelos nossos estudantes de língua portuguesa do primeiro ano e eles pesquisaram, estudaram, se debruçaram sobre a literatura barroca. Então, eles realizaram um estudo para homenagear a cidade de Recife e Olinda e criando assim o projeto Recife e Olinda, Filhas do Barroco. Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre essa literatura que é tão importante e significativa, a qual vai apresentar a todos vocês um pouco desse estilo que se desenvolveu na Europa no século XVII e que se repercutiu nas artes visuais, na música e, consequentemente, na literatura. O Brasil, por sua vez, não ficaria isento dessa literatura tão fantástica que é a literatura barroca. E aqui no Brasil, dois nomes são importantes: Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. A arte da extravagância percebida nas igrejas, nos monumentos, a literatura religiosa, mas também a perspectiva da afetividade trazida em Gregório de Matos na literatura amorosa, no seu estilo amoroso de escrever. Então, eu convido a vocês a mergulharem um pouco nesse projeto cujo título é Recife e Olinda, Filhas do Barroco. Sejam todos bem-vindos e esperamos que vocês aproveitem e tenham acesso a esse mundo fantástico elaborado pelos nossos estudantes, os quais estão todos de parabéns. Mais uma vez, eu gostaria de convidá-lo a mergulhar na literatura barroca. Me chamo Samuel e vou falar um pouco sobre o que foi a arte barroca no mundo. O barroco foi um estilo artístico nascido na Itália no século XVI. Ele se espalhou e se difundiu pelos países da América Latina e da Europa. O barroco é caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo. O barroco permaneceu no mundo das artes até as décadas do início do século XVIII. O barroco é caracterizado pela uma estética rebuscada, com muitos requintes e excesso de adornos. O barroco dominou as seguintes áreas, como política, arquitetura, arte e música. O barroco apareceu como uma oposição ao renascimento cultural. Ele tinha como missão resgatar as ideias teocêntricas e de conter a forma protestante, sendo marcado por uma estética pouco extravagante. Sua arte possui um grande requinte e um excesso de ornamentos em si. E uma das principais coisas era a representação do divino, no que apresentou como uma arte religiosa, que tinha como missão difundir a fé católica naquele tempo. A literatura barroca foi marcada por duas características: o cultismo, com uma linguagem culta e rebuscada, e o conceptivismo, caracterizado pelo racionalismo. Agora eu vou falar um pouco sobre os autores que dominaram as áreas barrocas. Na pintura encontramos Caravaggio, da Itália, Diego Velázquez, da Espanha e Rubens, da Alemanha. Já na arquitetura podemos encontrar o Francisco Baroni, da Itália, e Pietro di Cortona, que também é da Itália. Na escultura podemos encontrar o Bernini, que também é da Itália. Na literatura, o Padre Antônio Vieira, de Portugal. E na música, um dos mais conhecidos, Vivaldi. Eu não citei todos os autores por causa uma grande parte é do Brasil, e isso vemos no próximo capítulo. E essa foi uma breve explicação sobre o que foi o barroco. Meu nome é Ivne Vani, eu sou do primeiro C e vou falar sobre o barroco no Brasil. O barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI, mas só a partir do século XVII generaliza-se entre os centros de produção açucareira na Bahia, através da igreja. A partir daí, o barroco vai para Minas Gerais e é aí onde Aleijadinho desenvolve uma arte profundamente nacional. Mas o Brasil naquela época não tinha condições de desenvolver uma atividade literária propriamente dita. O que se viu foram alguns escritores que se espelharam em fontes estrangeiras, como portugueses e os espanhóis. E os principais autores do barroco no Brasil foram Bento Teixeira, responsável pela primeira obra do barroco no Brasil, chamada Prosopopeia, de 1601, Gregório de Matos, que é um clássico,
Manuel Botelho de Oliveira, o Frei Manuel de Santa Maria de Taparica e o Frei Vicente de Salvador. Aquele século ficou conhecido como o século do ouro, pois a principal atividade econômica do Brasil era a extração de ouro. E as principais características do barroco no Brasil é a dualidade, a contradição entre o teocentrismo e o antropocentrismo, o conceptismo, que é o jogo de ideias, e o cultismo, que é o jogo de palavras, o uso de figuras de linguagem, uma linguagem dramática, o racionalismo e muitas outras coisas. É isso. Boa tarde, eu sou Mariana, do primeiro ano C, e eu vou falar um pouco sobre a influência do barroco na arquitetura e na escultura. Inicialmente na arquitetura. A arquitetura barroca, ela influenciou além do que a arte. Ela representou uma verdadeira revolução urbanística. A arquitetura barroca integrou o movimento de contra-reforma da Igreja Católica dentro da arte. E entre os principais objetivos desse movimento ao todo, era transportar o observador para a cena que estava demonstrada. Aí, para isso, elas usavam algumas das principais características da arquitetura no barroco, como a extravagância, o uso do incomum e do irregular, o uso do movimento e o uso extremo do real. É por isso que a arquitetura barroca é encontrada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a imponência que a Igreja Católica tinha na época sobre o mundo todo, até mesmo quando falamos de arte. Também vemos exemplos da arquitetura barroca em edifícios particulares, como mansões rurais ou até mesmo urbanas. Mas todas elas têm o único objetivo, que é a clara demonstração do pensamento religioso. Algumas das outras características da arquitetura barroca é a sua proximidade do real, o uso da curva e da ideia estática e a tentativa de levar o observador a se imaginar ao infinito, a mistura da pintura e da escultura e a grande manipulação da luz. As igrejas feitas com arquitetura barroca são marcadas por abobadas, arcos e contrafortes, que é uma forma da gente observar que aquele lugar faz parte da arquitetura barroca. Quando falamos da arquitetura barroca no Brasil, o principal exemplo que temos é Minas Gerais, que podemos ver várias igrejas e várias construções com usos do barroco. Agora vamos falar um pouco sobre a escultura barroca. A escultura barroca levava a arte para uma intensidade de perfeição. Ela integrava o movimento do barroco, assim como a arquitetura, que começou por volta do ano de 1600 e foi difundido por toda a Europa. Ela começou em Roma. O clero incentivava os artistas a levarem essas obras para introduzir a religião nas pessoas. O objetivo central era reforçar a crença dos católicos da maneira mais convincente possível. Então eles tentavam fazer isso de muitas formas, e uma delas foi a escultura. Na escultura, o barroco afetou de maneira direta os objetos. Fica evidente o melodrama nas cenas religiosas, o espiritualismo e, mais que tudo, a perfeição estética. Algumas das características da escultura barroca é a onipresença e o dinamismo, a intensidade sem limites das obras, a combinação da escultura com a arquitetura, onde tinha arquitetura, tinha escultura e vice-versa, a criação de uma linguagem artística única e de uma maneira de esculpir também única. Quando falamos da escultura barroca no Brasil, o nosso principal representante é Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, que também era da região de Minas Gerais e deixou por lá várias influências desse barroco trazido diretamente da Europa. Além das esculturas barrocas em Minas Gerais, também podemos ver a forte influência do barroco na igreja e mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é João Vitor. Eu vou falar sobre o Padre Antônio Vieira. Eu falo sobre um pouco da biografia dele. O religioso nasceu em 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa e faleceu em Salvador dia 18 de julho de 1697.
O padre Antônio Vieira foi escritor, filósofo e orador da Companhia de Jesus. De origem portuguesa, veio para o Brasil em 1614 e trabalhou como escrivão. Antes, em 1609, veio seu pai, que começou a trabalhar na Tribunal da Relação da Bahia, também como escrivão. Vieira começou a Companhia de Jesus em 1623. No ano seguinte, fez votos de pobreza, obediência e castidades. Em 1634, já era sacerdote. O padre Antônio Vieira voltou para Portugal em 1641 e começou a carreira de diplomata. Logo foi nomeado embaixador. Chegou a negociar nos Países Baixos e a questão da invasão dos holandeses ao Nordeste. Foi um defensor dos indígenas. O padre era contra a escravização e a exploração, sempre buscou evangelizar os índios. Defendia ainda os judeus e eram perseguidos para inguização no Brasil. Novamente, em 1652, continuou pregando a favor dos índios e das aulas retóricas em Henrique Borges, e hoje eu vou falar sobre Gregório de Matos. Nasceu em Salvador, Bahia, em 1636. Ele foi um dos maiores poetas do barroco brasileiro, com mais de 700 textos de poemas líricos, sátiricos e religiosos. Além disso, também se formou em Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Conhecido como Boca de Inferno pelos seus textos sátiricos, que sempre faziam crítica ao governo, ao clero, à sociedade da época e aos fidalgos. A crítica foi tanta que ele foi condenado ao degredo na Angola. Suas poesias abordavam assuntos como a fragilidade da vida, a fugacidade do tempo, a vaidade, o pecado, as contradições do amor, a culpa, o poder divino e etc. Não se sabe ao certo quando ele faleceu, mas acredita-se que foi entre 1695 e 1696. Porém, a primeira edição de seus poemas, que foi atribuída ao autor, só foi realizada no século XX pela Academia de Letras. Sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Oi gente, eu me chamo Maria Clara, e eu vou fazer a leitura de um poema religioso de Gregório de Matos, tá bom? Que é assim. Meu Deus, que estás pendente ao madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, confiante, firme e inteiro, neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. Meu Jesus, é a hora de ser a brandura de um pai manso, o cordeiro. Muito grande é o vosso amor, que é infinito. Esta razão me abrigo, a confiar, que por mais que pequei, neste conflito, espero em vosso amor me salvar. De Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformará. Quem virá um tal flor que a não cortará, de verde pé, de rama florescente. E quem um anjo virá tão luzente, que por seu Deus o não idolatrará. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis os meu custúdio e a minha guarda. Livrará eu de diabólicos azares. Mas vejo que, por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Esse é um poema lírico do autor Gregório de Matos. Então, é isso aí. Eu adorei o trabalho desenvolvido pelos estudantes do primeiro ano A, B, C, D e E. E eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. Também gostaria de agradecer aos professores Alexandre e a professora Ellen pelo envolvimento nesse trabalho, nesse material tão enriquecedor que trouxe
para todos nós um pouco do que vem a ser a cultura barroca, a literatura barroca, um pouco dos autores Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, a questão da cultura, da música. Esperamos que todos vocês revisitem esse material e guardem no coração as informações da literatura que se desenvolveu aqui no Brasil no período colonial, que é justamente a literatura barroca, tão linda, tão rica, que tem essa concepção de uma arte voltada para a religiosidade, voltada também para os sentimentos, essa concepção, esse dualismo existente entre o antropocentrismo e o teocentrismo, como foi bem explicado pelos nossos estudantes. Então, se debrucem sempre e guardem no coração de vocês os conhecimentos, porque eles serão válidos para toda a vida. Então, um abraço do professor Valdemar e sucesso para todos vocês.